16 horas é hora das notícias na Freedom. Meu nome é Mikhail Baranov e vou contar as notícias importantes deste dia. Olá. A Conferência de Segurança continua em Munique. Ontem já aconteceram encontros importantes entre líderes europeus e o presidente da Ucrânia. Hoje também é um dia cheio para o chefe de Estado ucraniano nos bastidores do fórum. Vladimir Zelensky já fez um discurso diante dos líderes mundiais e destacou que a Ucrânia está pronta para um acordo que traga uma paz real. Ele também ressaltou que a ausência da Europa na mesa de negociações é um grande erro e um problema. Os americanos frequentemente voltam à questão das concessões, e muitas vezes essas concessões são discutidas apenas no contexto da Ucrânia, não da Rússia. A Europa praticamente não está presente à mesa. Na minha opinião, isso é um grande erro. E é justamente a Ucrânia que está tentando envolver a Europa nesse processo, para que seus interesses e sua voz também sejam considerados. Isso também foi levado em conta. Isso é muito importante. A Ucrânia continua voltando a uma coisa simples. A paz só pode ser construída com garantias claras de segurança. E a Ucrânia fará tudo de verdade, tudo para que essas negociações sejam bem-sucedidas. E a Ucrânia quer que o resultado de todos esses esforços sejam garantias reais de segurança e uma paz verdadeira. Os líderes dos países europeus devem estar presentes nas negociações sobre a Ucrânia. O presidente da França, Emmanuel Macron, também declarou isso em Munique. Ele destacou que a União Europeia deve garantir a proteção da Ucrânia e, ao mesmo tempo, preservar a segurança europeia. Apoio totalmente o desejo do presidente Trump por uma resolução pacífica através de negociações, que deve ser justa, duradoura e confiável. E quero acreditar que estamos nos aproximando disso. Mas enquanto as negociações não tomam formas concretas, a Rússia continua bombardeando civis e destruindo instalações de energia, com o objetivo claro de forçar os ucranianos a se submeterem. A solução não pode ser ceder às exigências russas, mas sim aumentar a pressão sobre a Rússia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, durante a Conferência de Segurança de Munique, chamou a Europa de gigante adormecido e pediu aos membros europeus da OTAN que trabalhem juntos para alcançar um efeito maior diante da agressão russa. Precisamos avançar juntos para tornar a OTAN mais europeia. Na minha opinião, a Europa é um gigante adormecido. Nossas economias superam a Rússia em mais de 10 vezes. Temos um enorme potencial de defesa, mas muitas vezes ele acaba sendo menor do que a soma de suas partes. O planejamento industrial fragmentado e as compras descoordenadas levaram a lacunas em algumas áreas e a uma duplicação massiva em outras. E, embora os Estados Unidos continuem sendo um aliado indispensável, a Estratégia de Segurança Nacional do ZEUA significa que a Europa deve assumir a principal responsabilidade por sua própria defesa. Essa é a nova norma. A Europa precisa estar pronta para construir força militar e estar preparada para lutar, se necessário. Em Munique, continua trabalhando o correspondente especial do canal Freedom na Europa, Vitaly Sizov. Agora ele está em contato ao vivo com o estúdio. Vitaly, boa tarde. Conte pra gente, por favor, mais detalhes sobre o segundo dia da conferência. Quais declarações já foram feitas durante esta sessão? Boa tarde, Mikhail. Se acrescentarmos ao que você já disse sobre o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, então, após este discurso, ele também conversou com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e com o presidente do Parlamento Europeu, Roberto Metsola. Aliás, Metsola disse que, da parte dela, fará tudo o que for possível para que, já na próxima semana, seja formalizada a decisão de conceder à Ucrânia um empréstimo no valor de 90 bilhões de euros. Lembro que, na semana passada, o Parlamento Europeu apoiou essa decisão. O presidente da Ucrânia conversou de forma bastante aberta com os representantes, com o moderador e com os participantes desse debate. Respondeu a muitas perguntas, até chegou a fazer algumas piadas de vez em quando. O moderador levantou a questão sobre a possibilidade de realização de eleições. O presidente da Ucrânia avaliou de forma justa todos os possíveis riscos, assim como ele respondeu que, caso, por exemplo, as eleições aconteçam na Rússia, ele brincou dessa forma, está pronto para garantir um cessar-fogo, para que, finalmente, elas possam acontecer na Rússia. E isso provocou uma grande reação no auditório, com sarcasmo, risadas e outras expressões de que, na Rússia, eleições são basicamente impossíveis.
O presidente da Ucrânia também destacou que, da parte dele, a Ucrânia está pronta para tomar qualquer medida para alcançar o cessar-fogo e sua posição é aberta. Está pronta para negociações substanciais, mas, ao mesmo tempo, todo o problema está na posição de Moscou. Afinal, é justamente Moscou que não consegue tomar a decisão de alcançar esse cessar-fogo, porque atualmente na Federação Russa, a única ideia de existência do Estado é a continuação da guerra. Temos uma citação do presidente da Ucrânia sobre esse assunto. Putin não consegue imaginar a vida sem o poder ou depois do poder. Coisas normais não interessam. Putin consulta mais o czar Pedro e a imperatriz Catarina sobre conquistas territoriais do que qualquer pessoa viva na vida real. Você consegue imaginar o Putin sem guerra? Sejam honestos, agora toda a atenção dele está voltada para a Ucrânia. E ninguém na Ucrânia acredita que ele algum dia vai libertar o nosso povo. Mas ele também não vai deixar outras nações europeias em paz. Também porque ele não consegue abrir mão nem da própria ideia de guerra. Ele pode se ver como um czar, mas na realidade ele é escravo da guerra. O presidente da Ucrânia, como de costume, ressaltou a necessidade de intensificar a ajuda à Ucrânia. Ele lembrou o quanto sempre foi difícil passar para um novo nível de ajuda, quando primeiro enviaram armas antitanque, depois tanques, depois aviões. Na opinião dele, essas decisões sempre poderiam ter sido tomadas de forma mais ágil. Ele também disse que gostaria de ver a Ucrânia como membro da OTAN, mas mesmo que alguns países membros da OTAN tenham objeções. Sobre isso, ele gostaria que as decisões fossem tomadas nesses países, e não sob o comando de Moscou. Hoje de manhã, aqui mesmo, o secretário de Estado dos Estados, Marco Rubio, também discursou. E, em princípio, a posição do presidente da Ucrânia e a do secretário de Estado, Marco Rubio, são em muitos aspectos semelhantes. Se o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pedia para aumentar a pressão sobre a Rússia e endurecer as sanções, aqui Marco Rubio fez o mesmo. Ele também pediu isso, porque, na opinião dele, essa é a única possibilidade. Manter a Rússia sob pressão, embora, segundo o próprio Marco Rubio, ele não conseguiu responder diretamente se acredita que a Rússia está realmente seriamente disposta a negociar. Nós não sabemos se os russos estão realmente dispostos a acabar com a guerra. Eles dizem que sim, mas em quais condições estão prontos para fazer isso? E será que conseguiremos encontrar condições que sejam aceitáveis para a Ucrânia e com as quais a Rússia também concorde? Mas vamos continuar verificando isso. Bom, como dizem, confie, mas verifique. E por isso Marco Rubio destacou que nos Estados Unidos não se brinca com esse tipo de jogo, quando a Rússia usa esse tempo para negociações apenas para evitar um diálogo real e simplesmente continuar a guerra. Portanto, Washington mantém todas as sanções contra Moscou. Além disso, está constantemente as intensificando em parceria com seus aliados europeus. Marco Rubio mencionou especificamente o programa PIRO, um programa para fornecer armas americanas para que elas possam chegar ao campo de batalha na Ucrânia. E ele afirmou que nenhum desses programas foi interrompido. Por isso, ele considera incorreto afirmar que a Rússia está obtendo algum tipo de dividendo com o prolongamento do tempo. Logo em seguida, também falou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela citou a Ucrânia como exemplo de uma transformação bem-sucedida da indústria de defesa, do setor de defesa. Para ela, a Ucrânia é o governo ucraniano, o povo ucraniano, a sua sociedade. Eles estão fazendo o que ela gostaria que fosse feito também na União Europeia. A Ucrânia demonstrou que a força, a dissuasão e a capacidade de sobrevivência dependem do potencial industrial. No fim das contas, esse é o verdadeiro significado da independência. Como dizem na Ucrânia, mude ou morra. Mas também devemos adotar esse credo. Precisamos derrubar a barreira rígida entre os setores civil e de defesa. A Europa é um poderoso polo de produção de automóveis, tecnologia aeroespacial e indústria pesada. Não devemos enxergar esses setores apenas como comerciais, mas sim como a base da cadeia de valor na área de defesa.
No fim das contas, todos os palestrantes que mencionei aqui, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky e Marco Rubio, talvez de maneiras diferentes, mas falaram sobre a mesma coisa. Eles falaram sobre a necessidade de fortalecer a autonomia da União Europeia em questões de defesa. Marco Rubio, ao discursar, disse que a Europa lhe interessa como um aliado forte. Com a Europa, os EUA têm laços especiais, uma história comum especial. E, basicamente, ele considera tanto os Estados Unidos quanto a Europa como uma só civilização, mas gostaria que ela fosse mais capaz de se defender, mais ativa. E essa mesma ideia foi continuada por Ursula von der Leyen, ao dizer que é necessário fortalecer essa ligação entre o setor civil e o setor de defesa, aumentar a produção e reforçar a área de defesa. E foi sobre isso também que falou Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia é uma parte inseparável do todo europeu. Defesa, e é necessário buscar uma posição comum em relação à Rússia, em relação aos desafios em comum. Por isso, neste ano, a Conferência de Munique está acontecendo de forma muito mais tranquila do que no ano passado, quando os Estados Unidos foram representados aqui pelo vice-presidente J.D. Vance, e quando havia uma administração de transição, podemos dizer, não totalmente de transição, mas o poder estava mudando, e todos esperavam por declarações bombásticas, e no fim das contas, elas realmente aconteceram. E muitos funcionários europeus, líderes europeus, depois dessa conferência, ficaram receosos de que a unidade euroatlântica estivesse em risco. Mas agora vemos que, no geral, todos os componentes dessa unidade euroatlântica talvez falem de maneiras um pouco diferentes, mas falam sobre a mesma coisa e trabalham juntos. Além disso, a Ucrânia está se tornando um dos elementos, uma das partes integrantes da União Europeia. E todos os líderes europeus, a Ucrânia é constantemente mencionada e enfatizada como parte integrante da futura arquitetura de segurança do continente europeu. Ideal. Sim, Vitaly, obrigado pelo seu trabalho e pelas informações detalhadas e atualizadas de Munique. Em contato direto com o estúdio esteve o correspondente especial do canal Freedom na Europa, Vitaly Sizov, que falou sobre o segundo dia da conferência. Sobre segurança. Também acrescento que nosso correspondente continua trabalhando na Alemanha e vai nos manter informados sobre o andamento das sessões ao longo de todo o dia. Na madrugada de sábado, o exército da Federação Russa atacou a Ucrânia com um míssil balístico Iskander-M, além de lançar 112 drones de ataque dos tipos Shahed, Gerbera e Tomars, além de outros tipos de drones. A defesa antiaérea derrubou e neutralizou com sistemas de guerra eletrônica 91 drones. Foram registrados impactos de drones em 11 locais. O ataque aéreo foi repelido por tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, grupos móveis de fogo, além da aviação das forças de defesa da Ucrânia. Uma pessoa morreu em decorrência do ataque russo com drones de ataque em Odessa. Um drone do tipo Shahed destruiu completamente uma casa residencial. Outras duas foram parcialmente danificadas. Mais detalhes sobre as consequências do ataque na reportagem de Ksenia Sechinskaya. Lá, não sobrou absolutamente nem lustre no lugar, nem o forro do teto. Veio tudo abaixo no chão. Iskra Sergeyevna mostra sua casa danificada. Durante o ataque russo, a mulher não estava dormindo. As luzes tinham acabado de acender e ela decidiu lavar roupa. No momento em que o drone atingiu o avião, ela conseguiu correr para a rua. Não se ouvia nenhum ruído. Houve um tiro e uma explosão, instantâneos, e eu saltei para fora. No início, eu nem sequer entendia que não tinha porta, mas a porta estava ali, e isso era tudo. Eu não entendi qual era o problema, mas quando eu vi... Seria melhor se isso não tivesse acontecido. O drone atingiu a casa ao lado da mulher. Como resultado do impacto, um incêndio começou. A amiga de Iskra Sergeyevna, que morava nessa casa, morreu. Ela não viveu para ver seu aniversário. Faltavam apenas alguns meses. No verão, ela completaria 76 anos. E o cimento? Ela não foi porque provavelmente leu que só um Shahed sobrevoa a cidade inteira. A casa de Lyubov Dmitrievna também foi danificada.
A janela foi arrebentada, o teto desabou. A mulher disse que vai ter que trocar as portas. A casa dela já sofreu com bombardeios russos mais de uma vez. Em março do ano passado, também caíram aqui destroços de um drone de ataque russo. Aqui, tá vendo? O teto caiu. Aqui tá a janela. Essa janela foi arrebentada completamente. E aqui as portas também foram arrebentadas. Tia acabou de colocar. No ano passado, arrebentou tudo. Foi no dia 7 de março, arrebentou. Colocaram portas novas e agora de novo vou ter que colocar outras. Poxa, como é que alguém aguenta isso, hein? Poxa, como pode uma coisa dessas? Olha só. E ali no banheiro também. O exército russo ataca Odessa pela 3ª noite seguida e toda vez a infraestrutura civil é atingida. Zurab Tadiluri e Ksenia Sitchinskaya de Odessa para o canal Freedom. O escudo nuclear da Europa. Alemanha e França estão negociando a criação de um sistema europeu de defesa nuclear. Quem afirmou isso foi o chanceler alemão Friedrich Merz. Ele destacou que o dever mais importante da Europa agora é reconhecer a nova realidade que o continente enfrenta e está pronta para defender sua liberdade. Merz acrescentou que já discutiu a questão da criação de um guarda-chuva nuclear para a Europa com o presidente francês Emmanuel Macron. Precisamos repensar a dissuasão nuclear. É por isso que desenvolvemos um conceito, e em algumas semanas vou detalhar isso. Iniciamos um diálogo estratégico com o chanceler Merz e também com vários líderes europeus para entender como podemos formular nossa doutrina nacional, garantida e regulamentada pela Constituição, dentro de uma cooperação especial, exercícios conjuntos e também interesses comuns de segurança com alguns países-chave. É exatamente isso. Pela primeira vez na história, estamos fazendo isso com a Alemanha. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.